Ei, gente, tudo bem com vocês? Lá no Instagram, no Instituto Cássia Rodrigues, a outra mídia social, agora eles disponibilizaram o IGTV, que são vídeos em pé, não deitado igual do YouTube. É uma nova oportunidade. Então, se você não me segue, vai lá, Instituto Cássia Rodrigues. Não sou eu que tomo conta do Instituto Cássia Rodrigues, nós temos as pessoas que fazem as mídias lá, mas a gente posta os vídeos e agora os vídeos lá são maiores no IGTV. É uma nova forma de você nos acompanhar, então é uma nova oportunidade. Então fica essa dica hoje. E hoje nós vamos conversar sobre o narcisismo à luz do Alexandre Lau, porque esse termo de mães narcisistas desse século XXI que a gente tem falado, a gente não tem usado ipsiliter ou saber da psicanálise. Lembrando que o termo narcisista, ele é emprestado da filosofia, do mito de Narciso. Mas as pessoas que têm narcisismo à luz do Alexandre Lau, à luz da teoria bioenergética também, um psicólogo que veio da psicanálise, mas que alargou um pouco o saber, ele diz aqui: os narcisistas podem ser identificados pela ausência das melhores qualidades humanas. Olha só, a ternura, a compaixão, a solidariedade. Eles não sentem a tragédia de um mundo ameaçado pelo holocausto nuclear. Então, essas mulheres, quando elas têm filhos, elas têm essas características. E hoje a gente vai estar conversando sobre isso. Mães narcisistas, à luz do livro do Alexandre Lau, O Narcisista. A gente vai estar falando aqui, à luz do Alexandre Lau, o que leva uma pessoa a ser explorada e agir cruelmente em relação às outras e, ao mesmo tempo, sofrer de insegurança e insatisfação crônica. Esse é o perfil da mãe narcisista. Ela explora o filho, ela tem as características de explorar os filhos, nós estamos falando da abordagem da mãe narcisista. Mas, ao mesmo tempo, ela não se sente segura o suficiente, ela tem uma tremenda baixa autoestima, ela tem uma sensação de vitimização e, todo o tempo, ela fica com uma característica de insegurança. Ela não tem essa característica que a gente pensa de uma super autoestima. Não. A gente tem que entender que todas as pessoas que manifestam uma baixa autoestima ou a super autoestima são pessoas inseguras. Seja o complexo de superioridade, seja o complexo de inferioridade, não mostra uma pessoa com autoestima verdadeira, mostra uma pessoa com um tremendo desequilíbrio no seu comportamento. E aí ele vem e fala: as consequências se interessam pela imagem que regula as nossas ações, ou até mesmo elas dependem disso. São pessoas que precisam muito do outro para sobreviver. Elas não têm aquele autoconhecimento de si e que não depende tanto do outro, tanto que elas não são capazes de distribuir amor para as pessoas, mas elas são capazes de exigir muito amor desses filhos que elas não deram, elas não tiveram aquele amor renúncia, que a mãe, quando tem um filho, ela tem que entender que ela tem que ter esse amor renúncia. Então, as mães narcisistas, e às vezes as pessoas me perguntam aqui, existe pais narcisistas? Sim, mas como é muito esperado mais da mãe, esse mito da maternidade que não existe, a gente já postou alguns vídeos anteriores, que a gente fala que não existe um mito da maternidade. Então, o que eu digo para vocês? Existem pessoas narcisistas. Na era do Freud, quando o Freud começou a escrever sobre a psicanálise, ele vivia numa era vitoriana, muito recalcada, e tinha muitas questões da histeria. E hoje a gente já sabe que histeria de conversão é quando você não dá conta de alguma coisa, converge no seu corpo os sintomas do recalque. Foi isso que Freud começou a estudar. Mas hoje nós estamos em 2016, a gente está continuando a falar sobre o narcisismo. O narcisismo não é tanto à luz da psicanálise, quando eu venho aqui e faço os vídeos, é um narcisismo de 2018. Hoje as mães, elas estão tendo filhos por vários motivos, às vezes porque não se precaveram, tiveram filho, não tiveram desejo, e quando o filho nasce, elas não têm aquele amor que é gerado pelo neurotransmissor da ocitocina na hora do parto, tem aquele desejo de proteger, tanto que é por isso que você amamenta seu filho, pelo neurotransmissor da ocitocina, que ele é responsável pela confiança, pelo afeto, pela cuidar da pessoa, mas ela não é desenvolvido depois, ele não consegue ter pelo filho aquela proteção tal. Então
esse desenvolvimento passa muito mais pelo sistema neocórtex do cérebro evoluído do sistema límbico da emoção. Se você for só pela emoção, às vezes você não dá conta de cuidar do seu filho. E esse amor é um amor atitude, um amor que é construído, que não é nas características da mãe narcisista. E aí o Alexandre Lau vem e característica, por um breve período após o nascimento, os bebês parecem sentir a mãe como parte deles, como ele realmente era quando ainda estava no ventre. Os bebês não tardam em mostrar que reconhecem a mãe como ser independente, sorrindo para ela. Só que essa onipotência infantil, ela é quebrada à medida que vai crescendo. A questão do poder, que o Alexandre Lau fala muito, ele usa o que Freud escreveu em 1914, quando ele tá aqui, eu estou me reportando ao livro do Alexandre Lau. Já em 1914, Freud faz o narcisismo tema de um estudo, a partir da observação que o termo era originalmente aplicado em indivíduos que obtinham satisfação erótica à contemplação do seu próprio corpo. Ele vislumbrou rapidamente que muitos aspectos dessa atitude podia ser encontrado na maioria das pessoas. Pensou até que o narcisismo poderia ser parte do desenvolvimento sexual regular dos seres humanos. E aí o Alexandre Lau vem e fala: o mais importante é a ideia que o narcisismo resulta em uma distorção do desenvolvimento. As crianças estão sujeitas com frequência a ambos tipos de traumas. Os pais não fornecem nutriente e apoio suficiente em nível emocional, na medida que não reconhecem nem respeitam individualmente seus filhos, e ao mesmo tempo tentam de um modo atraente moldá-los de acordo com a imagem que alimentam e de como eles deveriam ser. A falta de nutrimento, o reconhecimento agrava a distorção, mas é uma distorção que produz o distúrbio narcísico. Então, o Alexandre Lau vem discorrendo sobre esse termo e ele fala que existe 5 tipos de narcisismo, até chegar ao psicopata de hoje em dia, que é o que está no DSM-5, que são os transtornos antissociais, que o senso comum dá o nome de psicopata. Então, a mãe narcisista ou o pai narcisista, a pessoa narcisista, ela não tem compadecimento desse filho no sentido de entender que esse filho precisa da proteção dela. E são pessoas que têm sede de poder e controle. E ele distingue em vários graus, e existe 5 tipos de distúrbios narcísicos à luz dele: caráter falo narciso, caráter narciso, personalidade fronteira, personalidade psicopata e personalidade paranoide. Aí ele vai discorrendo nesse livro sobre isso. E o tempo todo ele vai falando nesse livro da questão da pessoa que o narcisista, ele tem o tempo todo sede de poder e controle, ele quer controlar as coisas, ele quer ter controle. E uma mãe que tem a característica de ser narcisista quando nasce o filho, ela não consegue desenvolver para esse filho, que esse filho ele depende dela no primeiro momento, depende para ele ser construído, mas ela não tem esse afeto que é construído. E a gente tem que lembrar que amor de pai e mãe é um amor decidido, não é um amor inato, não nasce no sujeito, não é porque você está grávida que você vai ter esse amor. Muitas mães abortam, muitas mães jogam o filho fora, muitas mães dão o filho para adoção, porque não tem esse amor inato. Então a gente tem que entender que a mãe narcisista, ela não desenvolveu pelo filho o afeto genuíno de cuidar. E quantas filhas e quantos filhos são dessas mães narcisistas, desses pais narcisistas, e eles precisam de muito cuidado, muita terapia. Então a minha dica é: não espere a sua mãe fazer terapia para ela voltar e dar para você aquilo que você está esperando, porque a gente não pode depender do outro amadurecer, a gente tem que amadurecer. E aí, usando um saber da psicanálise, a gente tem que buscar fazer análise, porque o psicanalista faz análise e o psicólogo faz psicoterapia. A gente tem que buscar esse autoconhecimento para a gente poder melhorar como sujeito, para a gente poder se tornar uma pessoa mais madura para a vida, porque se a gente não melhora para a vida, a gente sofre muito. Então a minha dica é: se você tem uma mãe ou um pai, você foi criado por uma família narcisista, faça análise, vai descobrir por que isso te machuca ainda. E eu vejo seres humanos adultos com mais de 60 anos ainda sofrendo porque são filhos de pais narcisistas. Não espere o outro mudar, muda você, faça um movimento na sua vida, passa a aceitar que essa condição é inerente à sua, você não pode fazer nada, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o nosso presente e ter um futuro melhor. E esse é o processo de análise.
É você mergulhar dentro de você e entender por que esses recalques estão dentro de você, porque a gente tem que lembrar que o inconsciente, ele não está lá no passado. O inconsciente está no presente, ele é atemporal, ele não tem tempo. E ele se manifesta aqui e agora, ele se manifesta no presente. E o inconsciente, ele se manifesta por vários fatores. E eu vou dizer para vocês como que o inconsciente se manifesta. Nosso inconsciente se manifesta pelos nossos sonhos. O sonho sempre é uma entrada real para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente se manifesta pelos atos falhos de linguagem, por aqueles trocadilhos, as falhas de linguagem. O nosso inconsciente vai se manifestar por todos os mecanismos de defesa, seja os mecanismos de defesa desejáveis, seja o mecanismo de defesa indesejáveis. O mecanismo de defesa indesejável é a projeção, que a gente projeta no outro as questões que estão dentro da gente para a gente não dar conta de olhar para a gente. Todas as vezes que a gente coloca no outro questões que às vezes o outro não tem, a gente está disfarçando da gente essas questões. Então, um mecanismo de defesa desejável é a sublimação. Quando você está muito angustiada, você sublima trabalhando demais, ou varrendo a sua casa, ou conversando com alguém, aí você está sublimando aquela dor. É desejável, mas isso não quer dizer que você não tem que levar para análise esses mecanismos de defesa. O outro mecanismo de defesa que é desejável é a negação. Você, no primeiro momento, nega a dor para poder enfrentar aquela dor. E a gente tem também os X, que são os deboches, as ironias, que é uma forma do inconsciente se manifestar. O recalque que está dentro da gente é um mecanismo de defesa. As repressões são mecanismos de defesas. Então a gente tem que... O Freud gastou 2 livros da obra dele, publicando em 1900, interpretações dos sonhos. Se você quiser, volta num vídeo que tem aqui, de interpretações de sonhos, e tenta entender. O sonho sempre vai falar de você, o sonho fala do sonhador, o sonho não fala do outro. Por mais que a gente coloque no outro, o sonho fala da gente, dos nossos desejos, das nossas insatisfações ou das nossas satisfações. E o sonho tem 2 conteúdos, o manifesto, que é o resto do dia, e o latente, que está lá no inconsciente. E o sonho traz essas características, e o sonho funciona por 4 características: dramatização, deslocamento, projeção e teatralidade. Então, a gente vai ter essas manifestações. E eu usei esse último pedaço do vídeo para falar como que o inconsciente se manifesta. Você tem que aprender que você não vai conseguir mudar as pessoas, seja sua mãe, seja seu filho, seja seu marido, mas você pode mudar você. Você pode mudar a forma de você olhar a sua vida. E quando você muda a forma de você olhar a sua vida, você muda você. Não fique esperando os outros mudarem, muda você. E essa é a oportunidade. Hoje a gente conversou sobre esse livro do Alexandre Lau. Eu li algumas partes, algumas pequenas partes. Se você tem interesse, compre esse livro no sebo. Esse livro tem no sebo, não tem mais nas livrarias, porque é um livro que não está sendo... Continua as edições, mas você acha em muitos sebos, você pode baixar ele na internet e leia esse livro. Quem sabe esse livro pode te ajudar a você entender a sua mãe, seu pai, as pessoas narcisistas. A era do Freud foi uma era vitoriana, que as pessoas precisavam muito de mostrar, de liberdade. Eles tinham muita segurança em tudo, mas não tinham liberdade. Hoje nós estamos vivendo uma era narcisista, uma era onde as pessoas têm liberdade e, quiçá, elas voltam a ter o desejo da segurança. Todas as pessoas têm desejo de segurança, todas as pessoas têm desejo de ser protegida, mas a gente tem que entender que a única pessoa que pode proteger a gente quando a gente está adulto, com mais de 25 anos, lembrando que a adolescência é até 25 anos, com mais de 25 anos somos nós mesmos. A gente nunca mais vai ter essa proteção dos pais que a gente desejou quando era criança. Então a gente tem que entender por que a gente sofre hoje. Essa é a dica de hoje. Espero que tenha valido a pena. Compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido. Obrigada, estamos chegando a 40 mil seguidores. Obrigada a cada um de vocês. Obrigado porque são tantas pessoas que estão aí com a gente, divulgando. Obrigada a cada pessoa que vem fazer até análise comigo, ou psicoterapia com o olhar da psicologia, através do canal de YouTube. Eu queria deixar um beijo no coração para vocês, meninas, que estão vindo ser minhas pacientes através do canal de YouTube. Obrigada, obrigada a vocês que são fora do Brasil, obrigada a vocês que são fora
dentro do Brasil. Obrigada a vocês que estão próximos a mim no Espírito Santo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí comigo, fazendo o canal cada dia mais ser conhecido. E ó, vai lá no Instituto Cássia Rodrigues, no Instagram. Nós estamos agora com os vídeos no IGTV. É uma nova ferramenta do Instagram. Eu acho que você vai gostar muito. São vídeos em pé, não nessa disposição do canal de YouTube. E obrigada, beijo no coração e tchau, tchau.